Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão neste cantinho da noite, quase a mudar de dia. Este espaço onde temos esse grande luxo de poder ter tempo e vagar para conversar, para ouvir sobretudo o que os nossos convidados têm para nos dizer. E hoje tenho aqui um homem, eu diria, surpreendente. Ele nasceu em Bragança, em Santulhão, Vimioso, mais concretamente. Com 13 anos já estava por terras de França, depois voltou, esteve em vários restaurantes e hotéis, desde o Alcantara, ao Ritz, ao Meridian, ao Hotel da Lapa, e hoje em dia ele é o chefe de um dos espaços mais procurados, conhecidos, desejados de Lisboa, que é o restaurante Je ne sais quoi. António Boia, homem traz os montes. É tão bom tê-lo aqui para podermos conversar um bocadinho. Boa noite, Paulo. Eu devo fazer aqui uma declaração. Eu acho que o António Boia é um homem profundamente corajoso. Porquê? Porque, contra a corrente, abriu um restaurante. Foi trabalhar para um restaurante de luxo, no sentido em que está situado num segmento de luxo. E o que é que pôs lá dentro? Comida tradicional portuguesa. Quando ninguém o fazia. Porquê essa loucura, António? Porque eu acho que nós temos que valorizar a nossa comida e a nossa cultura e aquilo que é nosso. Hoje o português cada vez viaja mais, já não se programa uma viagem como se via antigamente e, portanto, qualquer pessoa viaja 2 ou 3 vezes por mês e já não precisa de restaurantes com uma oferta gastronómica estrangeira para comer e, portanto, em Portugal procura a cozinha tradicional. E o turista não vem cá para comer a comida do país dele. Portanto, por isso é que tem muita popularidade as sardinhas em todas as esplanadas no verão, com os turistas, e nós temos uma gastronomia riquíssima e variada. E tem que ser valorizada e eu acho que precisava de um palco. Era um salto de fé na altura. Quando é que começou o Je ne sais quoi, em que ano? 2017. Em 2017, toda a gente estava de olhos postos nas estrelas e no fine dining e por aí fora. E de repente há um investidor que dá a carta branca e o António, o que é que se lembra? Vamos comer cozinha portuguesa. Sim, e tive vários colegas, inclusive chefes de cozinha, a dizer, mas tu aí vais fazer nesse espaço, vais fazer comida portuguesa? Sim, porque comida portuguesa tem procura. E as pessoas procuram comida portuguesa. Eu tenho várias histórias já, porque as pessoas procuram cada vez mais a autenticidade e aquelas coisas que lhe traz a memória. E temos que nos começar a preocupar que há muitos restaurantes bons pelo país, muitos bons, que começam a fechar porque não há seguimento familiar. A restauração é uma área muito difícil, de sofrimento, e há projetos fantásticos, e há pessoas que têm restaurantes há 20, 30, 40 anos, 50, sei um restaurante que tem 80 anos que está na iminência brevemente de fechar por falta de seguimento, quem dê seguimento ao negócio. Porquê? Porque se tentaram colocar os filhos ou os descendentes, acabaram por ir por outras áreas. E nós temos que valorizar a gastronomia portuguesa para a manter viva. E daí que a seguir, o Je ne sais quoi, de facto, começou a ter sucesso. Logo no primeiro ano, começamos com o programa que temos, que é dar palco a quem não tem palco, de trazer restaurantes. Pois que isso foi regionais. Uma outra coisa fora da caixa, que era o restaurante de repente convida convida cozinheiros, alguns deles tive o prazer de os entrevistar nos meus programas de televisão. E de os indicar. Exatamente, e tivemos esta complicidade que é, de repente temos na Avenida da Liberdade, num restaurante de luxo, um senhor a fazer um cabrito estonado, ou uma senhora a fazer uns rissóis de robalo, que era impensável na altura. E isso correu muito bem. Como é que tu te sentes? É orgulhoso? Olha, é vaidoso? Explica-me esse teu vaidoso sentimento. Não. No bom sentido, Vaidoso claro. não, mas eu sinto orgulho por esse projeto ter tido sucesso e, sobretudo, por ter dado palco a algumas pessoas que às vezes fazem um trabalho fantástico na província e não chega lá a promoção ou a comunicação. Tenho vários casos, posso falar de um ou dois, por exemplo, a maior parte dos clientes, ou acho que só 2 clientes que me recordem, é que sabiam que era um cabrito estonado quando eu trouxe o cabrito estonado.
E quando veio o Cabrito e com o André, os clientes iam na tentação de provar, e tanto é que gostaram que muitos, às vezes, pedem para lhe fazer reservas para irem ao Leiros comer o Cabrito, e também me pedem constantemente e fora da caixa: chefe, não me arranja Cabrito para 10 ou 12, e só desde o Natal para cá já fiz 3 vezes, para 3 António, isso revela uma outra característica que eu acho da sua personalidade, que é a humildade. E sem transmontano, se calhar tem culpa, tem influência nisto, que é, de repente, um homem que dirige ali um império de restaurantes, porque não é só os não sei qual, tem pessoas que lhe pedem: olha, faz-me iscas para 10. Nós fazemos. E o chefe faz. Claro. Isso é de uma humildade e é de uma honestidade que não é muito normal. Eu acho que é assim, ao comer para nos alimentarmos, para sobreviver, e ao comer para ter prazer. E as pessoas que para ter prazer é aquilo que em determinado momento anseiam comer. Eu sei, mas a questão é outra. Como é que uma pessoa que tem um estatuto que tem, o António, apesar de tudo, tem um estatuto invejado por muitos, não é? Tem sucesso enorme na restauração e é uma presença influente. Predispor-se a fazer iscas para 10, só porque sim, porque um cliente quer. Mas é isso que se encontra nos restaurantes tradicionais pelo país fora, mas não se espera encontrar isso num restaurante de luxo em Lisboa. Mas sabes que é isso que o cliente valoriza, e é isso que fideliza cliente, e é isso que torna clientes felizes. Eu dou-te um caso. Tinha um cliente brasileiro, um senhor na casa dos 70 anos, constante, infelizmente faleceu ano passado, que toda a vida, desde que abriu o Je ne sais quoi, vinha ao Je ne sais quoi, mais ou menos ele estava em Lisboa 3, 4 vezes por ano, porque tinha um escritório em Lisboa, e um dia, à noite, a esposa dele disse-me assim: chefe, sabe a coisa que o meu marido mais gosta de comer, no momento que ele se tinha levantado da mesa para cumprimentar outros amigos no Deli Bar? Sabe a coisa que ele mais gosta de comer? Que já há muito tempo que não come. E eu: não, diga-me, caldo verde. E eu disse: mas eu posso fazer já para amanhã? E ela disse assim: a sério, estamos em junho, a sério. E para mim arranja sardinhas. Eram 11 da noite, liguei para o fornecedor, ainda estava em lota, trouxe, e no dia seguinte ao almoço, ela nesse dia fez uma reserva para 6 para o almoço, e dos 6 comeram 4 sardinhas. Mas a felicidade do cliente a comer um caldo verde e ela a comer umas sardinhas vale mais às vezes do que o valor comercial do produto. Porque isso é que torna o cliente constantemente feliz e é que torna o cliente que se sinta em casa. E nós, como restauradores e sobretudo aqueles clientes habituais, nós devemos fazer sentir o cliente como está em casa dele. Se ele deseja um determinado prato, pedido com antecedência, se nós o podemos fazer, por que não? O António sabe que essa não é a norma na indústria. Mas se calhar... Mas porque se tem essa liberdade, é porque tem também, entre aspas, patrões que lhe dão essa liberdade. Claro. Teria óbvio. conseguido fazer os não sei quase sem ter uma carta branca para fazer o que quisesse. Não, nós temos na pessoa do proprietário, do Miguel Guedes de Sousa, o primeiro impulsionador deste tema. Mas ele nunca disse que tipo de restaurante é que queria. Não. Nós discutimos muito, sempre se discutiu doses generosas, um conceito que foi discutido... É uma coisa um bocadinho contracorrente. Normalmente querem doses que o custo da comida seja... Mas quando a comida é boa, as pessoas acabam por apreciar dose generosa. E partilham. E o restaurante de partilha torna a coisa mais familiar. Parece que está em casa. As pessoas têm que se sentir bem à mesa. E o facto de nós... Isto é um transmontano a falar. Claramente. Que esse conceito do culto da mesa, e o importante é a pessoa, é uma coisa muito... Sim, porque vem das suas origens, não é? Isso é a coisa mais importante. Não vale a pena. Eu já estive em restaurantes, às vezes, que me tentam impor aquilo que eu não quero comer. E isso não deve... Uma coisa é aconselhar. E outra coisa é tentar impor. O cliente é soberano e o cliente tem que ir por aquilo que gosta e tem prazer de comer. E se o cliente já não... adorava comer aquilo que já não come há tanto tempo, por que não? E como é que é num restaurante desse tipo? Nós no Je ne sais quoi, Paulo, já fizemos uma semana de tripas à moda do Porto, com tripas, que foi um sucesso, e depois disso já tivemos 2 pedidos de clientes
Um tacho de tripas. Sim, senhora, vamos fazer um tacho de tripas. Está a ver? E há tanto restaurante a abrir só a fazer comidas para estrangeiros, o que eles comem nos países Mas o problema é deles. que os estrangeiros também comem esta comida. É que os estrangeiros chegam cá e também comem esta comida. Mas já ouviu-se seguramente pessoas a dizerem não, porque o estrangeiro não come esta coisa, isto é tudo muito condimentado. Há pessoas que vão na tentação Ouviu de comer isso, tudo. não é? Claro, há as pessoas que... Olha, Paulo, o melhor exemplo que eu te vou dar é, aqui há uns anos atrás, eu estava com a minha mulher a comer uma lampreia no solar dos presuntos do Pedro. E ao meu lado, e o Pedro, se estiver a ouvir, vai se lembrar disto, ao meu lado estava um casal de franceses quase a acabar a refeição e quando me viram a ver o vinhão por Amalguinha e a Para comer, quem não sabe, António, o que é o vinhão? o vinhão é o vinho verde tinto, que é o que deve acompanhar Aquele que suja a taça, a taça e os lábios e os dentes e tal. E é aquele que deve acompanhar a lampreia, para meu ver, tal como um arroz cabidela também é bom com isso. E, tradicionalmente, deve-se beber por uma malguinha, não por um copo. Eu estava com aquela cerimónia, estávamos a beber, estava a comer, tranquilamente, e o casal ali com 70 e tal anos, começam a falar um com o outro, o que é que estão a comer, em francês, francês é uma língua para mim natural, e eu disse-lhe, lampreia, e comecei a explicar, e ela diz-me assim, a minha avó fazia isso, mas eu há mais de 50 anos que não como porque a minha avó era de Bordeaux, e eu fui morar para Paris, nunca mais comi isso. Entretanto, pedi um pratinho e dei um nacozinho e a senhora provou. E deliciou-se. E ela disse, eu adorava comer isto. Já tinha acabado de comer. Eu disse, mas venha cá amanhã. Mas amanhã temos reserva noutro restaurante. venha cá amanhã o restaurante do Pedro. Do Pedro. E eu disse, mas venha cá amanhã. E ela, entretanto, o Pedro apareceu, falou-se ali, e a senhora reservou para o dia seguinte ao almoço e foi lá comer uma lampreia. Portanto, ou seja, a memória dela levou-a para 50 anos atrás, quando a avó lhe fazia uma comida. Tens pedidos estranhos dos clientes? Nessa lógica de que as minhas memórias, eu tenho saudades disto ou daquilo, não. Sim, às vezes há alguns pedidos de pessoas que pedem, um cliente uma vez disse assim, que adorava comer a tripa enfarinhada do Minho, já tive um pedido de rojões, assim, de coisas Por cima é um universo que tu conheces bem, porque da região norte. Já uma vez me pediram uma cabidela de coelho, também fizemos. Uma das coisas muito importantes na alimentação, na gastronomia, seja familiar ou profissional, é o custo do produto. E eu pedia-te que tu me recordasses, uma vez estávamos a falar do preço do peixe em menu e eu comentava, mas algo de 20 e tal euros por sardinhas, isto não é muito dinheiro. Eu pedia-te que partilhasses esse teu pensamento, a tua lógica, para quem nos está a ver, para se tentar perceber o que é o pensamento de custo que tem um cozinheiro ou um chefe. Bem, um restaurante é um negócio, e temos que ser claros, mas é um negócio que tem que ter um equilíbrio. E tem que ter um equilíbrio para o lado do cliente e para o lado financeiro. Portanto, a gestão financeira é fundamental na restauração e é um dos problemas que às vezes falta conhecimento e falta trabalhar-se com fichas técnicas para fazer a restauração funcionar mais equilibradamente. Nós às vezes achamos, por exemplo, num restaurante... Eram, sei lá, 20 e tal euros a sardinhas. Por exemplo, estamos a falar e podemos ver uma esplanada e tem sardinhas, 22 euros, imaginamos. Mas, quando nós estamos a ver uma dose de sardinhas 22 euros, esquece, e dizemos, e está lá, robalo 80 euros. Eu robalo 80 euros, que está lá 80 euros o quilo. Eu robalo 80 euros o quilo, a sardinha está mais cara. Porquê? Porque 22 euros uma dose de sardinhas, que normalmente serve-se 200 gramas. São 5 sardinhas, bem. Que é 5 sardinhas. Ora, se 1 quilo de sardinhas dá 5 doses, 22 vezes 5, quanto é que dá? Estamos a pagar o preço do lavagante. Ou seja, estão a pagar o preço do lavagante pelas sardinhas. E as pessoas às vezes não têm noção. E esse raciocínio as pessoas nunca fazem. Claro, mas tem que se fazer. É como as conservas de atum. Exato. O quilo daquilo é caríssimo. O quilo de atum em conserva é um alimento que as pessoas, é muito barato, mas não, o quilo deve sair para aí a 80 euros. Não, e depois na latinha que está o peso de 120 gramas, é preciso ver o peso escorrido, não é o peso da lata do líquido. Porque as conservas e obrigatoriamente têm sempre o peso escorrido e o peso do conteúdo. Agora fala-me isto só para quem nos está a ver, tenha a noção dos custos de um restaurante como os je ne sais quoi, das ervilhas. As ervilhas lágrima. As ervilhas lágrima é um... O que é e para que é que usas? As ervilhas lágrima é um produto que
No fundo, a ervilha, quando está pequenina a crescer, que está super macia, suculenta, que ainda está em pleno crescimento, o produtor, não há muito a tradição em Portugal de se apanhar essa ervilha, vem mais de importação, em que a ervilha, quando está em pleno crescimento, é apanhada, que era quando ela ali numa semana ganhava o dobro de peso. Depois, é preciso limpá-la e tirar só o grãozinho. Ora, de uma vagem deste tamanho, que terá... Quem já tirou 5 ervilhas à gramas, mão sabe o que é isso. Não, mas uma coisa é tirar ervilhas à mão para fazer 1 quilo quando ela está o grão criado. E aqui estamos a falar de grãos que estão a 20% do que é que seria o tamanho. Ou seja, ainda é a adolescência do alimento. Não é a infância ainda. Sim. E é a infância. Eu de miúdo, nós comíamos as ervilhas, que é uma coisa deliciosa, se alguém tiver a oportunidade de comer, sobretudo aquela ervilha mais atachada, que é aquela mais arredondada. Achatada. Sim, aquela achatada, que é quando ela está em pleno crescimento, comê-la assim do arbusto, da planta. Aquilo, com a vagem. Com a vagem é super suculenta, é super agradável. Portanto, nós os miúdos, nas hortas, os meus pais tinham ervilhas e, portanto, isso era um divertimento e era... Esta ervilha lágrima chega-me ao preço. E essa ervilha lágrima é um produto que chega a vir a 200 euros o quilo. 200 euros o quilo? Sim, porque quanto tempo demora a fazer 1 quilo de ervilhas desse tamanho? São horas e horas e horas e horas. E, portanto, para além daqui, o produtor interrompeu o crescimento de um produto que o pior já estava feito, já floriu, já teve a floração, já teve o produto criado. A partir dali, em mais 15 dias, ganharia 3 vezes mais peso. E ele interrompe, tem que ir buscar o rendimento, porque é um produto de autenticidade, é um produto extraordinário. Tu, aos 13 anos, saíste de Trás-os-Montes, foste para a França, necessidade de vida dos pais, imagino? Eu saí de Trás-os-Montes, não. Eu saí de Trás-os-Montes com 13 anos e vim para Rio Maior, vim trabalhar para uma empresa de eletricidade, que trabalhei lá. Mas depois quando é que vais para a França? Já? Depois, eu trabalhava numa empresa de eletricidade, e o meu irmão mais velho trabalhava num restaurante. E obviamente, cá, a vida 85 não estava fácil. E decido emigrar. Vou para Carcassonne às vendimas, como iam muitos portugueses, fazer uma temporada de vendimas. De Carcassonne vou para Bordeus trabalhar 6 meses nas obras com o meu tio, que era um pequeno construtor, sempre à espera de dar o salto para outra coisa melhor. E surge uma oportunidade no restaurante onde o meu irmão estava de ir lavar a louça. E eu fui. Ao contrário de muitos colegas meus, já disse várias vezes, eu nunca tive aquela coisa que eu sei cozinheiro, aquela paixão, não. Vi a minha mãe cozinhar e tudo. E fui lavar a louça, um bocado para estar meio escondido porque era imigrante ilegal, não havia a livre circulação das pessoas na comunidade europeia, e tinha que estar um bocado recolhido. Comecei a ter contacto com os cozinheiros, comecei a gostar daquilo, comecei a achar interessante e por que não? E uma das primeiras preocupações foi, em vez de ir crescendo, não, eu vou à procura de escola, eu vou à procura de me formar. E então comecei a procurar a escola e a partir daí comecei a procurar a formação, sempre tentar. Eu sempre tive um pensamento que é, eu na verdade, quando emigrei, como qualquer imigrante, emigrei para ganhar dinheiro. E rapidamente transformei aquilo em, não, o ganhar dinheiro será para segundo plano, quero é fazer carreira. E durante muitos anos, a minha preocupação foi sempre fazer carreira, aprender profissionalmente, desde que fosse sobrevivendo. Eu cheguei a estar num sítio em que ganhava 5.000 francos, 5.000 francos será hoje à volta de 600 euros, 500 euros, ganhava 5.000 francos e saí para outro restaurante para ir ganhar 4.000, porque o restaurante era melhor. Porquê? Porque foi a minha entrada a estrelas Michelin. Onde? Na Ferme Saint-Simon. Que era no Lar Saint-Germain. Eras um miúdo? Ou já... Sim, era um miúdo, só que assim, apanhei boas pessoas. Mas eras que? Sous-chefe? Não. Comecei comigo, nessa altura era sous-chefe parti. Fizeste o percurso? Mi chef parti é o cozinheiro de segunda em Portugal. Ok. E eu faço um percurso, chego a chefe de partida, trabalhei também no Meridian Etoile, chego a chefe de partida e eu sentia como cozinheiro uma lacuna. Eu tinha que conhecer melhor a cozinha portuguesa. Mas há ali um momento que é... em França, quanto melhor for o restaurante, os restaurantes não pagam bem às peças fundamentais e o resto vais fazer carreira. E não pagam bem. E há um momento em que eu ganhava ali os 4.000 francos e se eu fosse trabalhar para um restaurante português, que havia muitos na região de Paris, eu podia ganhar 13, 14, 15 mil euros.
15 mil francos, perdão. Ainda não existia o euro. Podia ganhar 13, 14, portanto era uma diferença enorme. Mas eu tinha que conhecer um bocadinho a cozinha portuguesa. Ando a ver o que é que havia em Portugal e na altura os programas das escolas hoteleiras não me interessavam porque eram aqueles programas que tinham uma vertente de bases de cozinha, cozinha internacional, essas coisas todas, que eu conhecia isso melhor que ninguém. E venho para Portugal, encontro o Centro Alimentar da Pontinha, tinha uns cursos intensivos de cozinha portuguesa, muito intensivos. Ou seja, vieste mesmo fazer formação, Sim. aprender... Aliás, no primeiro curso que vim para o Centro Alimentar da Pontinha, lembro-me que estávamos divididos por secções, por partidas, como uma cozinha normal, e produzíamos para o refeitório para 300 pessoas. Que o problema das escolas hoteleiras é que os alunos não sabem cozinhar. Não produzem em quantidade. Nós produzíamos para 300 pessoas. O tipo que... Hoje eu estava... Que mais tarde foi muito útil quando estiveste ligado ao catering. Já tinhas essa escola escola toda também. Era trabalhar diferente, fazer arroz para 2 pessoas ou para 200 são coisas diferentes. Obviamente, quando para o arroz ter qualidade, fazíamos em 3 ou 4 tempos diferentes para que era uma linha de selfie. E depois havia um curso já empratado. Eu vou a um concurso de gastronomia a Setúbal, das jovens profissões do Instituto de Emprego, fico em segundo lugar nesse concurso, esbarro-me numa santola que me apareceu para chegar à portuguesa e eu nem fazia ideia do que era, e à boa francesa inventei com manteiga e natas. Havia um tema livre que me deu muitos pontos, que fiz uns medalhões de tamboril com mostarda antiga, e quando pedi fundos de alcachofras, os juros ficaram, fundos de alcachofras, não era fácil arranjar, nem ninguém sabia arranjarem, encontrar o produto e depois também arranjá-las. Não é? Portanto, esse concurso... E participaste nesses concursos? Sim, e o Centro Alimentar da Pontinha, como prémio por eu ter ficado em segundo lugar do concurso, convidaram-me a não... porque eu tinha muita pedalada na altura, não precisava de fazer estágio, e convidaram-me a passar 15 dias depois a um curso já mais evoluído. Ah, sério? Durante esse segundo curso, realiza-se o primeiro chefe cozinha do ano em Portugal, que ganhou o Fausto Airoldi, que eu fui assistir, e depois, uns 6 ou 7 meses depois, ao primeiro Toque d'Or em Portugal, que era um concurso que ainda existe hoje em dia, a nível internacional, e cá teve durante uns 10 anos. E que tu ganhaste? Eu ganho esse concurso na FIL. E o meu pensamento foi sempre ir para a França. Voltava para a França. Terminei o curso, já tinha terminado o curso 2 dias antes, vou para a França. Voltar para a França? Ia voltar para a França. E mas já não tinha o objetivo de ir embora. Porquê? E entretanto, foi aí que tiveste uma conversa? Eu recuso o prémio era representar Portugal nas primeiras Olimpíadas em 91, eu recuso o prémio, e o Fausto disse, mas porquê é que recusas o prémio? Eu disse, porque eu vou para a França daqui a 2 dias. Eu para lá que vou. E ele disse, então, mas podemos falar um bocadinho, isto no meio do Salão Nobre do Ritz, durante o jantar de gala. Foi aí que tiveste uma conversa importante. Exato, com o Fausto Airoldi. Foi peça-chave essa conversa. E o que é que ele te disse? Então, fomos lá ao Alcântara Café beber um copo, e estavam outros cozinheiros, estamos lá num canto, e ele... Como ele depois mantive-me sempre ligado muito ao Fausto e muito próximo, nós fomos sempre recordando este tema, em que ele das várias coisas que me disse, nós retivemos que ele me diz, o que é que tu queres ser? Queres ser um chefe que possas trabalhar numa escala, num hotel como este onde é que tivemos agora a jantar, que mais tarde vou lá chefiar, o Ritz, por exemplo? Ou queres ir para a França? Porque eu falei um bocadinho o projeto, é para posso ganhar bastante dinheiro com os portugueses. Queres ir para a França, trabalhas num restaurante de portugueses, penduras a jaleca atrás da porta, e vais no metro a cheirar a peixe porque não tens um balneário, mas no verão vais a Portugal, tens um grande carro e ouves Marco Paulo. Porque ainda não se falava música pimba. E ele disse, não, mas vou e tal. Olha, se não quiseres ir, tens aqui o meu telefone, ainda não havia telemóveis, e ele estava num projeto, o Fausto estava da Central de Cervejas ali em Santos. O projeto, ele estava um bocado meio de saída, e ele disse, liga-me e vê-se qualquer coisa. E assim foi, eu fui embora, tipo naquela. Mas foste a pensar naquilo. Fiquei a pensar naquilo. Quando estava para ir para a França, o dia que estava para ir, tinha a mala feita, tinha tudo, de manhã eu tinha que ir para o aeroporto, levanto-me, tomo banho, estava muito frio. E voltei e disse assim, vou ficar. Meti-me na cama e fiquei. E o avião? O avião foi-se embora. Então, então pronto, então não houve nenhum pensamento estratégico, basicamente adormeceste e ficaste em Portugal. Não foi um adormecer, não, eu fiquei e disse, vou dar a oportunidade de ficar. Ok. Ou seja, o frio ajudou-me a tomar a decisão. O grande responsável da tua mudança na carreira foi o frio. E o frio também ajudou. E eu fico, um dia ou 2 depois ligo ao Fausto, e ele disse, ok, porreiro, então olha, vem ter comigo, falamos com ele um bocadinho, ele disse-me, olha, está a começar aqui, está aí um chefe a começar e tal, que era o Vítor Sobral no Alcântara Café, fui trabalhar com o Vítor para o Alcântara Café,
Trabalhei lá uns meses. Foi um restaurante, fez um Na grande... altura era o ex-libris Era. nacional, em termos de produto e tudo, e era fantástico. E tinha uma cozinha brutal. E depois andaste aí a saltar várias coisas, depois a partir daí, não. O chefe Rosé, que tinha sido júri no concurso e que me quis contratar, que ele ia abrir o Hotel da Lapa. Tá? E ele quis-me convidar e alguém lhe disse, não, ele vai para a França. E ele vem descobrir que afinal estou em Portugal. E ele contacta a organização do concurso, descobre o meu número de telefone, na altura, telefone fixo, e convidou-me para abrir o Hotel da Lapa. Engraçado, eu no mesmo dia fui convidado para abrir o hotel, o atual Sofitel abriu com a marca Pullman. Sim. E eu fui convidado para abrir os dois, que era um chefe francês, Portanto, de repente estavas a ter convites para tudo e mais uma coisa. Sim. E dediquei-me às equipes nacionais. É isso que eu te queria... Eu fiquei também com o objetivo de ir representar Portugal. Está bem, mas há pequeno está vindo ainda não sabe essa história. Olimpíadas da Cozinha. O que raio é isso e porquê que tiveste... E foste muito importante e tiveste muitos anos ligados a isso. O que era isso? Bem, desde 1919, que foi criado por Augusto Escoffier, que existem as Olimpíadas Culinárias que são organizadas pela OACS, que é a Federação Mundial de Cozinheiros, que agora é a World Chefs. É uma competição internacional. Internacional. Onde participam à volta de, normalmente, 40 a 50 países, depois os países podem ter equipa nacional sénior, equipa nacional júnior como se fosse um campeonato mundial de futebol. Sim, equipas regionais. Normalmente, entre as equipas regionais, concursos individuais, estão ali à volta de 8 mil chefes em competição. É uma coisa estrondosa. Mas como é que se escolhe a equipa nacional? Quem é o selecionador da equipa portuguesa? A equipa portuguesa, a primeira vez... Foste selecionador? Não, eu até nem concordo com esse método da primeira vez. Eu depois, mais tarde, fui selecionador. Quando eu fui, eu ganhei o concurso e ganhei o direito de estar na equipa. E isso não deve ser assim. Era o prémio. Não havia outro prémio para me dar. O prémio foi, olha, vais representar Portugal em equipa, mas era preciso juntar outros. E eu até nem concordo com isso, porque assim, já sugeriu em conversas... No passado, se o homem que ganhou o chefe cozinheiro do ano, se poderia entrar automaticamente. Pode ir aos treinos e pode participar e pode ser um dos pré-selecionados. Depois tem que se mostrar e provar. Mas tu estiveste ligado a isso muitos anos. Sim. Depois nós, na altura, formou-se a equipa e fomos já às primeiras Olimpíadas e aquilo tudo, aquele deslumbrar, o hino nacional, os tirar das bandeiras, toda aquela abertura, todos aqueles chefes, aquilo mexeu comigo. E eu disse, eu até gosto disso e tal. Mas estava ali no limite. Em que ano é que estávamos? Estávamos em 92. Okay. Estava com 22 anos. Portanto, o máximo que se pode competir é 23 anos. A partir daí, eu tive que sair fora. Tinha que sair fora. E estou no Hotel da Lapa e ainda decido voltar à França. E ainda vou à França, vou em fevereiro, faço a passagem de ano, trabalho alguns dias de janeiro, vou em fevereiro, vou outra vez para a França. E a contactos, muitos. Sim. Mas depois, confesso que comecei a ter alguma saudade do país nessa altura e começar a ver a coisa de outra maneira. E surge o convite, através do chefe Rui Calçada, para abrir a Penhalonga. E quando ele faz o convite, eu decido vir para Portugal. E venho para Portugal 92, novembro. portanto. Em 93. 3 já. Portanto, venho em novembro de 93, venho para Portugal e aí, quando o Fausto, obviamente contactei logo outra vez as pessoas, sabiam que eu estava em Portugal, com experiência olímpica. Portugal só tinha a primeira vez que tínhamos participado, porque o país participou numas Olimpíadas foi em 92, e júniores e séniores, e não havia experiência. E saiu daí algum chefe que agora hoje em dia seja mais conhecido ou não? Dessa de 92, já foi há algum tempo, É que eles agora saem dos concursos. Não, mas depois a seguir saíram de vários, mas já lá é. Mas dessa de 92 que me recordo assim, não. Mas quando nós depois há as Olimpíadas para 96, 4 anos depois. E aí é feito um programa na altura, houve um bom patrocínio do ICEP. E há um programa que, durante 6 meses, na Escola do Estoril, treinávamos sábado e domingo, na altura o chefe Helmut Zibel e o chefe Eddie Mello, que ainda está... Era mesmo uma seleção, vocês tinham treinos, tinham tudo. Não, era duro, não. E a competição, quanto tempo dura, as Olimpíadas? As Olimpíadas são durante 7 dias. 7 dias, manhã à noite? Não, porque aquilo é muito duro, porque cada equipa tem que competir em duas... que agora reformulou-se um bocadinho, mas cada equipa compete em 2 competições distintas. Como? Uma
mesa de buffet, e a mesa de buffet, que é de exposição, essa mesa de buffet, imaginamos, aquilo anda mais ou menos todos os anos, é um menu de degustação, imaginamos com 5 pratos, empratado, depois uma travessa ovo-lacto ou vegetariana para 6 pessoas e em travessa, depois um espelho frio à base portanto, do mar, peixe e marisco, um espelho de carne, depois pode dizer um bolo de aniversário. E tem que fazer isso tudo num espaço de tempo. Depois, essa mesa de buffet é preparada, porque a organização atribui-nos a cozinha olímpica, que é o sítio onde é que nós ficamos a fazer pré-preparações. Mas deixa-me perceber uma coisa, Boia. Dão-nos um tempo e tem que ter aquilo tudo pronto. Como é que aquilo funciona? Sim, já lá vamos. É isso que eu estou a tentar explicar. Esse buffet, nós temos uma cozinha olímpica porque são coisas demoradas, fazer um paté, deixar repousar, depois prensá-lo, depois decorá-lo. Portanto, isso nós preparamos na cozinha olímpica. E na cozinha olímpica, nós quando estamos a trabalhar, eles sabem, os júris sabem que as equipes estão a trabalhar durante a noite, a preparar o tempo. Nós ali é para mantermos frescura, não estamos tão apertado de timing. Sim. Mas há inspeções, a qualquer hora chegam júris, perceber quantas pessoas estão na cozinha e haver um controle. Não há um controle permanente, mas há algum controle. Nessa mesa buffet, que hoje em dia, essa mesa buffet acabou, hoje foi reformulada, porque antigamente era aquelas tinha o lado positivo e o lado negativo, aquela comida toda tinha que levar muitos banhos de gelatina para aguentar o dia todo exposto, com uma qualidade de imagens, e era um autêntico curso para nós cozinheiros, vermos as mesas uns dos outros, apreciar, porque depois nós tínhamos que expor a mesa, entrega-se ao júri às 7 da manhã, aquilo é numa feira, tipo, como é com a Eu acho engraçado o entusiasmo com o que estás a falar disso. E nós às 7 da manhã, eu estou a viver aquilo, nós às 7 da manhã temos que entregar ao júri, ou seja, nós já por volta das 5h30 da manhã começávamos a montar a mesa. Quer dizer que essa noite toda foi a gelatinar para aquilo manter-se ali com a maior frescura, com a maior qualidade, uma logística brutal. O júri tem ali 2 horas que analisa e a seguir abria ao público e o público vai ver, estuda e podia apreciar o detalhe, fotografar. A verdade é que essa comida toda que estava ali exposta, que eram milhares e milhares e milhares de euros, a receber o respirar das pessoas, o vapor, ao final do dia ia para o lixo. Com a luta contra a fome e com isto tudo, a própria Federação reformulou o conceito e hoje é comida combustível para aquele número de pessoas, ou seja, normalmente para 24 pessoas. Deixa-me só interromper para perceber o seguinte. Portugal alguma vez ganhou essa competição? Não, essa competição ganha no Luxemburgo com a minha equipe júnior mais tarde. Em sénior, o melhor que nós fizemos foi medalhas de prata. Tivemos, depois a pontuação sai, e as pontuações desses concursos, nós uma vez percebemos que por 2 pontos nós não tiramos ouro. Porquê tu falas com tanto entusiasmo desse período da tua vida? Porque aquilo foi um momento em que se vivia, foi doloroso, uma aprendizagem. Acho que é assim, eu sempre percebi que na dificuldade é que nós aprendemos às vezes. Tivemos provas que nos correu mal, né? Temos uma história na Escócia. Ou seja, percebeste os teus limites ali. Sim, os limites e às vezes aquilo que deveria ter sido mais bem preparado para que algo não acontecesse. E aquela competição, e a competição tinha disso. E depois a competição tinha uma questão que era, a segunda competição, que isso é importante falar, é um menu servido para 110 pessoas, em que temos, ao vivo todo, temos um timing, levamos comida para 110 pessoas, e se servirmos as 110 pessoas, todos os lixos saem da cozinha, vão acima de uma mesa em que o júri, com o x-ato, abre o saco e mexem lá com uma vareta para perceber o que se está a ser escondido alguma coisa. Por servirmos as 110 pessoas não pode sobrar comida. Isso tem que ser milimétrico. Isso ensinou-te, entre outras coisas, a capacidade de reação, o rigor e a adaptação. E trabalhar sob pressão, sob stress. Sob stress. Sim. Ou seja, tu se não tivesses andado nessas Olimpíadas, se não fosse um atleta olímpico, não estavas onde estás hoje. Não sei, se acho que a vida às vezes é assim, não sabemos. É. Tu podes chegar ao mesmo destino de várias maneiras, não sei. Como é que o Miguel, ou seja, quem te contratou, que se lembrou de ti, como e porquê? Como é que ele chega ao António? Em 98 o Miguel Guedes de Sousa abre um restaurante que era o Café Paraíso em Alcântara, que aquele restaurante pecou estar avançado 20 anos no tempo. E ele ali também faz uma aposta num conceito para a época muito inovador. E de um momento para o outro ele fica sem chefe de cozinha, ele vinha de abrir,
e 3 ou 4 dias depois o chefe que ele contratou saiu e ele ficou Sim. sem chefe. E eu estava a terminar a Expo 98 e eu tinha uma subchefe, a Adelaide Fonseca, que ainda está a trabalhar. Que o marido dela era chefe de mesas desse restaurante e disse-me, pá, olha, o restaurante onde é que está o Helder, ficou sem chefe, queres ir lá falar com ele e tal. E eu fui lá falar com ele e o Miguel, que ele é sempre assim, queria, não, mas eu quero começar amanhã. E eu disse, não, mas falta um mês para acabar a Expo, eu vou acabar a Expo que eu compromisso. Pá, não posso esperar. Então mandei para lá, dei-lhe o contacto e quem foi trabalhar com ele foi o Paulo Pinto, que é o meu melhor amigo. Foi trabalhar com ele. E eu ficamos sempre com uma ligação ao Miguel. Portanto, eu sempre, a partir daí passamos-nos a conhecer. E depois, quando foi o je ne sais quoi, portanto, já nos conhecíamos, eu já tinha recusado trabalhar para ele em 98. Então, deixa-me perguntar-te isto de outra maneira. Quando se abre um projeto como o je ne sais quoi, são muitos milhões de investimento. Sim. Portugal, na altura, a Panorama estava tudo muito fascinado com o fine dining, que estava felizmente a dar um grande estouro, a crescer. O que é que achas que levou o homem que te contrata a contratar-te a ti e não ir para uma solução fácil, que era buscar alguém já muito conhecido no fine dining e pôr ali? Olha, eu sei que houve várias pessoas influentes que também lhe aconselharam que me fosse buscar a mim. E ele também me conhecia, mas teve algumas pessoas que conheço e que hoje em dia falamos disso, que lhe aconselharam. E o próprio Miguel, ele tinha uma ideia de que queria fazer comfort food. E, portanto, comidinha de conforto. Uma comida de conforto ele valorizava muito. E valoriza. E ele achava que o restaurante dele tinha que ser, porque ele já tinha tido um outro projeto, e o restaurante dele é uma pessoa muito viajada, com uma experiência brutal, e eu nunca conheci ninguém na minha vida que goste tanto de comer e que tenha tanto prazer em comer como ele, que é uma vantagem, porque quando temos do lado lá alguém que gosta de comer, valoriza. Mas também gostas de comer. Eu adoro comer. És um bom garfo. E então, o Miguel sempre teve a ideia no restaurante dele de fazer comida de conforto. E a partir dali começou-se a debater e desde o primeiro dia estivemos em sintonia aquilo que gostávamos de fazer um e o outro. E portanto isso foi fácil. António, porquê que tu és tão discreto? Sempre quiseste ser chamado de cozinheiro, quando na prática tens um cargo de chefe, porque geres vários restaurantes. Porquê que te escolheste esse perfil? Ou és tu que és mesmo o perfil assim? É assim, eu acho que é assim, não existe a profissão de chefe de cozinha. Sim. Existe um cargo que, com determinado momento, nós ocupamos. É uma função. É uma função, é uma tarefa. Sim, mas tu fazes questão de separar as duas coisas. Eu acho que está-se a confundir um bocado. Pá, às vezes até me ligam pessoas e dizem assim, é para o chefe tal, é para o meu filho ou o meu sobrinho, não sei o que, queria tirar o curso de chefe de cozinha, onde é que tira? Não sei. Mas eu pergunto, qual é a escola ou qual é a universidade onde é que se tira a profissão ou que se faz o curso de patrão, a não ser patrão de mar? Ou estuda economia, ou gestão, ou uma engenharia qualquer, e depois a pessoa precisa trabalhar por conta dela. Mas não há numa escola específica para se formar. Formar empreendedores é uma coisa, formar um patrão é outra, né? E há um bocado aquela coisa, chefe. Eu vejo miúdos, às vezes pessoas dizem, não sei o quê, é chefe, o filho dela é chefe, tirou o curso de chefe de cozinha. Ok, formou-se há quanto tempo? Foi este ano. Nem sequer há cursos de chefes de cozinha. Não existe. Há cursos de cozinha. Não, já houve curso, não. Pode haver especializações depois. Há especializações, eu fiz um fantástico, foi pena que acabou na altura esse curso, que houve um curso de preparação para chefe de cozinha, que no fundo é o quê? Para preparar a pessoa para gerir essa área. Que na altura o saudoso chefe Elcio Gabriel, responsável pela Escola do Estoril, e estamos a falar em 96, fez uma coisa fantástica que foi, convidou tudo o que era chefes, subchefes e cozinheiros de primeira de toda a área que abrangia a Escola do Estoril, desde Oeiras até Cascais, por ali fora, e tivemos um ano. Lembro-me que éramos um grupo de 60 e tal no auditório da Escola do Estoril a começar, e durante um ano, nós todos os meses reuníamos para fazer o programa do curso. E fomos dando ideias. Eu lembro-me dele em 96, dizer para ter uma parte de formação de computadores, e haver lá um chefe já com alguma idade e que criticou que os cozinheiros não eram feitos para trabalhar com computadores. Na verdade, nós, quando o programa do curso finalizou, depois houve pessoas que foram desistindo, pessoas, aqui não tem. E na parte final havia ali a trabalhar um grupo
de 20, 30 pessoas dos que iam sempre, e fomos para entrevistas psicotécnicas e aquelas coisas todas para resultar o curso. E resultou um grupo de 15 pessoas que fomos o curso. Nós já tínhamos feito o programa entre todos, com os coordenadores da escola, com tudo. E também alguns formadores fomos sugerindo. E foi um curso de chefes de cozinha que não fomos o único dia para a cozinha, porque cada um já tinha um conceito. Nós não precisávamos de aprender a cozinhar. O que é que nós tivemos de aulas? Tivemos muita gestão financeira dentro da cozinha. Sim, os chefes tivemos muita gestão de recursos humanos, psicologia, sociologia, sabes uma coisa que não ensinam nas escolas? É como é que se tem uma carreira como a de um cozinheiro e uma família ao mesmo tempo. E isso é um equilíbrio muito difícil. Como é que tu consegues equilibrar a gestão de vários restaurantes importantes na capital e teres a família e teres o teu apego ao Trás-os-Montes? Como é que tu equilibras isto? E eu valorizo muito isso. Isto não se ensina. Não se ensina, mas há uma coisa, às vezes, quando nós vivemos em família, também o nosso parceiro, a nossa parceira tem que dar algum apoio e perceber. Eu tenho a vantagem, tenho a sorte de que nisso... Já estavas na gastronomia quando casaste? Já. Eu já casei tarde. Ela não pode alegar, a tua mulher não pode alegar que foi ao engano e que de repente o homem não está em casa. Não. Não, mas espera, quando... mas eu também... Ela tem aquilo que comprou, não é? Sim, mas eu quando casei, muitas vezes eu estava a chegar a casa à meia-noite e ela estava a sair para ir trabalhar, porque a minha mulher é de enfermagem. E como fazia turnos, que agora já há muitos anos que não faz, mas quando fazia turnos... Não foram ao engano, vocês. Portanto, ela sempre percebeu isso, como para ela trabalhar um dia de Ano Novo, um dia de Natal, já estava no ADN. Tens filhos? Tenho 2. Eles estão a pensar alguma coisa relacionada com a Não, questão? os meus filhos adoram comer, são loucos por o que é um bom comida, princípio. sabem comer, valorizam muito a comida e a qualidade da comida. O meu mais novo tem 17 anos, mas não tenho problemas, e digo isto sem qualquer vaidade, não tenho problemas desde que ele tem aí 10 anos de o colocar numa prova cega a degustar presuntos e que não enganam. Eu aposto que ele até diz, este é de Bragança, este é Bízaro, aquele é... Aliás, ele tem... Porquê que será? Tem uma história engraçada que eu tenho um amigo que tem uma casa onde tem 2 casas, ele, de habitação, e tem sempre o presunto aberto. E nós íamos lá pequeno e o meu filho dizia-lhe, e o presunto? E ele disse, um dia vou-te oferecer um presunto. Quando o meu filho fez 4 anos, temos fotografias, tinha uma festa em casa e havia outros miúdos, já havia vários brinquedos, e esse meu amigo trouxe-lhe um presunto. Com 4 anos. E ofereceu o presunto era maior que ele, quase. O miúdo não podia com o presunto, mas não brincou com mais nenhum brinquedo e aquela noite fez uma barreira porque queria dormir com o presunto. A sério? E desde aí, andou muitos anos, todos os presuntos, que eu gosto muito de ter um presunto, uma pata em casa, todos os presuntos que eu tinha em casa, dizia, pá, este é o meu, não é? É o teu. Pronto, mas adora comer presunto. E esse meu filho come presunto, se for preciso, ao pequeno almoço, se lhe derem presunto, ao pequeno almoço, ou ao almoço, às 3 da manhã, às 4 da manhã, a qualquer hora, presunto, diz sempre sim. Como das coisas que mais adoro é o focinho de um porco. E hoje em dia há aquela coisa de que as crianças não devem comer, não se educam a comer. Os meus filhos comem a moela, os meus filhos comem o fígado da ave, comem isso tudo. Comem tudo aquilo que o pai comia. Não, porque foram habituados, foram educados, adoram botelo, com cascas, para eles é um petisco, e portanto, o que é que eles querem fazer? O mais velho está a tirar medicina, desde pequeno que disse sempre que queria ser médico, nem nunca pôs outra hipótese, e o mais, que vai fazer 20 anos, o mais novo tem 17, está a estudar desporto. Gosta de desporto, mas é bom garfo. Foi o que esteve connosco nos cogumelos. E quando já não tens o trabalho, estás relaxado no teu tempo e queres ir comer, não estou a falar de casa. Onde é que vais comer? O que é que tu procuras quando estás livre de compromissos? Eu vou-te dizer uma coisa engraçada. Eu adoro ir atrás dos montes, tento ir todos os meses, porque tento ir todos os meses porque... ainda tens pais vivos? O meu pai morreu há 3 anos, a minha mãe ainda está, e na mesma aldeia, porque a minha mulher também é de lá, está a minha sogra, portanto há uma razão para irmos e tento aproveitar ao máximo estar com elas. Pronto. Mas os meus filhos, os meus amigos são de lá e adoram ir lá. Então, Santulhão, Concelho de Mioso. Então eu tenho uma coisa engraçada que é, eu vou para cima, os meus filhos não querem parar, desde pequenos, não querem parar para comer. Às vezes preferem ir com fome, querem chegar o mais rapidamente possível lá. Para cá, quando é para vir, passado 10, 15 km, perguntam, pai, onde é que vamos almoçar? E quando eu ainda venho ali por Mirandela, que ainda estou ali na opção das 3
há 3 tipos de estradas que posso optar. Pergunto, o que é que vos apetece comer hoje? Se é uma coisa mais mar, Sim, então vão para o lado de... vou vir ali mais para o mar e desde Matosinhos, Aveiro, por ali fora. Se é uma coisa mais interior, vou vir por IP3. Ou venho pela Guarda, por A23. E, portanto, mediante o que se queira almoçar, e isso é sagrado, parar para ter refeições. Tu tens essas preferências? Claro. O que é que tu acham? O que é que te tira do sério, no bom sentido, para comer? Aí, tira-me do sério comer mal. Hã? Comer mal. O que é isso, comer mal? Comer mal é a comida. A comida pode ser bastante simples, tem que estar bem feita. E quando a comida é mal chamas tratada, comer mal? olha, ter uma má experiência num restaurante, uma refeição Sim. que é difícil ter, porque tento uma cautelar, mas isso é uma coisa que... Já percebi porque estavas morto, eu estava a achar estranho. Não, o que eu te quero dizer, o que é que tira do sério é no bom sentido, o que é aquele que te deixa cheio de prazer, que te dá um grande prazer? Aquela comida de conforto super bem confeccionada, que quem cozinhou, cozinha com uma mão e com saber fazer, que são anos de história que estão naquele prato. Tá bem, Isso mas para mim tens é... algumas coisas específicas. Adoro. Eu desvio-me para ir comer uma cabidela, desvio-me para ir comer um cabrito estonado, desvio-me para ir comer umas Mas a Vila tripas. Verde. Não, vou a Vila Verde, ou vou ali a Marco de Canaveses ou Ventura comer um galo fantástico, ou vou comer umas tripas no Porto, quando às vezes quero comer um arroz de marisco, desvio-me para ir comer um arroz de marisco, ou seja, mediante o que eu me interessa comer, desloco-me para ir comer. Olha, vou-te dar um exemplo, com um grupo, eu faço ao fim de semana, ou quando posso, eu saio de Lisboa e faço que temos um grupo de amigos, vários grupos de amigos em que andamos quilómetros e quilómetros para ir comer. Mas a maior parte das vezes para o norte. Não só. Não? Domingo vou de propósito almoçar à Tasca do Celso, a Vila Nova de Mil Fontes. E com quem é que eu vou? De propósito. A nossa amiga Ana do António Padeiro e o Miguel Ribeiro, guitarrista e teclista dos The Gift. Nem de propósito. Há umas horas atrás ela ligou-me a dizer que ia almoçar contigo. Estás a ver? E vamos de propósito para ir almoçar. Depois tenho um grupo, por exemplo, tenho uns médicos amigos que, tanto vamos daqui já fomos a Mil Fontes. Mas aqueles médicos que nos dizem no consultório, não comam que isso faz mal? Não, aqueles comem e bebem. Só para saber. Comem e bebem. A Porto Alegre, já fomos de propósito a Porto Alegre, já fomos de propósito a Coimbra. Portanto, António, tu quando em algum momento ter-te acontecido isto ou não, tu fechas os olhos e imaginas o restaurante onde gostavas de terminar com alegria os teus dias na cozinha. E que restaurante era esse? Onde é que era? Já pensaste nisso? Não, olha, nunca, é assim, eu claramente... Não me digas que não pensas em voltar atrás dos montes. Não, era isso que eu ia dizer agora. Claramente a primeira oportunidade é ir viver para lá, porque paz de vida, e eu gosto de andar ali nas coisas da agricultura e daquilo tudo, né? Vou sempre Pois tens o conhecimento muito grande dos produtos. O António, muitas das vezes, quem o conhece, ele discute a batata, ele discute o grelo, ele discute tudo ao detalhe, não é? Porque isso está no ADN e no conhecimento. Sabes, eu ter crescido um bocadinho no meio da agricultura deu esse conhecimento, e depois continuo a gostar, não é? E obviamente a primeira oportunidade que tiver, saio da cidade, né? São muitos anos de cidade, uma reforma deve-se viver mais tranquila e mais calma. Mas tu veste que é numa casinha daquelas de trás dos montes, tinha lá pedra, e um sítio onde serve os amigos? Sim, tem que haver de vez em quando festanças com os amigos. Se tu agora voltasse à França, onde começaste, aquelas coisas todas, e aquela formação, e aquele savoir-faire dos franceses, não. E tinhas que levar uma lembrança gastronómica a Portugal para lhes dar. O que é que tu... Olha, eu vou e a chefes de cozinha, é assim, aquilo que é mais... uma lembrança gastronómica, aquilo que às vezes marca, depende para a França, normalmente é os queijos. Tu levavas daqui para lá os queijos? Sim, levava queijos. Mas o seu país tem queijos, mas não tem os queijos debaixo de cada pedra. Os portugueses. Essa é que é a diferença, porque iria marcar uma diferença, porque existe o gosto pelo queijo. Se os franceses, corrijo-me se eu estiver errado, não valorizam muito os queijos portugueses porque acham que os queijos franceses são os melhores. Aliás, eles acham que o vinho também é melhor. Ora bem, aquele verdadeiro conhecedor valoriza as coisas. Eu tenho chefes amigos e algumas grandes figuras francesas
que adoram um bom queijo da serra, que adoram um bom queijo de serpa, um bom queijo de azeitão, entre outros, um queijo cabra curado, etc. E os queijos é um produto de excelência. Acho que ainda não teve o tratamento, e eu sei que tu fizeste cá o concurso, o mundial e tudo, mas acho que ainda não teve o tratamento devido para o promover, também não há quantidade para o promover dignamente. E uma das coisas que, por exemplo... Eu percebo e concordo contigo. A minha questão é levar os queijos para a França é um bocado como vir um alemão a trazer-nos sardinhas. Não é a mesma coisa, porque assim, o alemão se trouxer sardinhas, nós temos cá sardinhas. E tá bem, E eu se levar, também tem queijo. E eu se levar para lá os queijos, levo mais uma variedade de queijos que eles não têm. É que, repara uma coisa, as sardinhas, mais ou menos, são quase todas iguais. A variedade no queijo é que é totalmente diferente uns para os outros. A consistência, o sabor, difere-se. É completar um portfólio. Nós temos excelente azeite para levar, temos várias coisas, mas acho que o queijo distinguiria o produto. Tempo voa quando está bem preenchido. Antes de terminar, falámos de cozinha tradicional, como é que trouxeste aquilo para o luxo, mas sei que vão entrar no mercado do fine dining. Muito brevemente, vão abrir um restaurante, ou já abriram, aliás, chamado? Eu não sei qual a table. Table, ok. A mesa, não é? Sim, uma mesa. Uma mesa de 10 lugares. Corres o risco de um dia desses receberes aquilo pelo qual nunca lutaste, que era uma estrela Michelin. Nós temos que trabalhar e todos os dias dar o nosso melhor e ter o compromisso de a cada dia fazer o melhor possível. Tudo o que vier é bem-vindo. Claramente, se não temos objetivo, temos. António, foi muito bom estar contigo. Obrigado. Só te quero pedir uma coisa, não deixes de ser transmontano e ter esse sotaque fantástico e acreditar na comida regional e tradicional, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Termina aqui mais este espaço de reflexão e de conversa sobre a alimentação e a gastronomia. Foi bom tê-lo desse lado. E fique por aí, fica bem. Boa noite.